Olá, estamos começando mais um programa Literatura Local e hoje nós vamos conversar aqui sobre publicações de livros sobre história principalmente aqui da cidade de Passo Fundo. Hoje eu vou conversar aqui com dois membros da Academia Passo Fundense de Letras, que são também historiadores e fazem parte também do Instituto Histórico de Passo Fundo, de Giovan Vinícius Carvalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E Alex Vanin. Muito obrigado, Aleixo. Desses livros que vocês me trouxeram aqui, né, vocês me falaram agora há pouco que o Instituto Histórico publicou quantos livros nos últimos anos? Isso é o nosso diretor de publicações. Pois é, nos últimos 5 anos a gente se envolveu aí numa cruzada de publicar mais, no sentido de fazer com que as histórias que a gente pesquisa e tem se debruçado sobre, na história da cidade de Passo Fundo e do município de Passo Fundo, circulassem melhor. Então a gente se colocou o desafio, entre o grande público, né? Não só no meio acadêmico, mas que saísse também para... Exatamente, de divulgar essa nossa produção, né? E ao todo foram cerca de 20 livros aí nos últimos 5 anos. 20 livros nos últimos 5 anos. Mas essas publicações foram materiais que vocês já tinham, no caso, ou foram especificamente feitas para serem publicadas nesse período? Ou as duas coisas? As duas coisas. São três linhas, vamos pensar assim, em 3 linhas editoriais, né? A primeira delas seriam as reedições. Então nós temos obras que a gente considera, desde 2019 a gente tem trabalhado nesse sentido, obras que são clássicas, ou que deveriam ser clássicas, ou que devem ser preservadas, ou ter um maior acesso. Então a gente buscou reeditar, né? A exemplo disso foi em 2021 a publicação da obra do Antônio Ferreira Prestes Guimarães, o primeiro autor passofundense, talvez, né? Então esse é um caminho. Outro caminho é o trabalho de, anualmente, que nós reunimos pessoas que têm trabalhos acadêmicos para a publicação de uma coletânea, né, que faz parte de uma coleção. Essa coletânea aqui? Exatamente, Isso. Que é Passo Fundo Estudos Históricos. Então nós estamos atualmente trabalhando no 6º volume, temos 5 volumes publicados, e uma outra perspectiva são livros mesmo de acordo com uma temática específica. Então, para os 165 anos do Passo Fundo, nós preparamos uma obra em conjunto com a prefeitura, acabou saindo depois, mas ele tinha uma motivação. Trabalhamos o ano passado com uma coletânea sobre a Revolução de 1923, também, que saiu em formato e-book, para, digamos assim, contemplar aquele momento, aniversário daquele momento histórico, né? Então são 3 linhas de materiais. De publicação. De publicações. Essas publicações elas são voltadas especificamente para um público acadêmico ou são voltadas para o público em geral? Para o público em geral. Nós, apesar de sermos acadêmicos, digamos assim, tanto da academia quanto da academia, estarmos vinculados à universidade de alguma maneira, entendemos que não basta a gente publicar, por isso o trabalho de convidar pessoas que tenham trabalhos acadêmicos, para que elas publiquem, sobretudo nessa coleção, porque nós entendemos que as coisas acabam ficando restritas à academia. E o objetivo que o papel que o Instituto tem nessa questão é fazer um meio de campo entre pegar aquilo que é produzido na academia, ou seja, que tem um rigor, que tem um método científico, mas que ele seja lido pelo público em geral que se interesse pela temática. Então nós tentamos fazer esse meio de campo. Então a coleção Passo Fundo Estudos Históricos surge com esse desejo, né? Reunir trabalhos que sejam desenvolvidos em TCCs, dissertações e teses, mas que sejam transformados em capítulos para que qualquer indivíduo com vontade de conhecer mais sobre a história do Passo Fundo possa ler. Então nós estamos, acredito que fomos muito bem sucedidos nessa empreitada. Esse que tu estás segurando foi a primeira experiência. Quantos volumes são já? Esse aqui é o volume 1 e agora está no... Nós temos 5 publicados. E esse ano publicaremos o 6º volume. Isso. E estamos em um arrojado projeto aí de 10 volumes. Então, 10 anos de publicações, já chegamos na metade e vamos seguindo. Sempre. Mas a ideia é encerrar a coleção no 10º volume? Mas e por quê?
Tem um início, um meio e um fim específico? Por enquanto, sim. Por enquanto, a gente está projetando o 10º, aí querendo fazer até o 10º. Mas depois, se surgirem outras oportunidades, a gente faz. Isso. Porque todos eles têm, como você pode ver, à exceção do primeiro, que foi a nossa primeira experiência, um recorte temático. Isso. Ou seja, a gente reúne textos que têm aí entre si algo em comum. Então, esse primeiro foi mais uma miscelânea, mas o segundo a gente tratou sobre história e imprensa, o terceiro, história e urbanização, o quarto, história e economia, ciclos econômicos em Passo Fundo, e o 5, história e religiosidades, religiões e religiosidades. Então tem sempre uma temática e a gente vai atrás dos autores para que escrevam sobre, né? Então, em geral, a gente faz uma pesquisa aí e busca quem já escreveu sobre o assunto, faz um convite e a pessoa, se fez um trabalho grande, como uma tese, uma dissertação, reduz, né, simplifica, sintetiza em torno de um capítulo. E é interessante essas temáticas porque, por exemplo, né, imagino eu que no livro sobre história das religiões, ali, e religiões no caso, ocorram detalhes a respeito da constituição religiosa da história de Passo Fundo, relacionados às religiões de Passo Fundo, né? Exato. Vocês lembram de algum exemplo para citar específico? Sim, por exemplo, nesse livro das religiões nós temos capítulos que vão tratar sobre a organização da diocese em Passo Fundo, sobre o espiritismo em Passo Fundo, olha que interessante, sobre o batuque em Passo Fundo. Então, bem plural, né? Uma coisa bem diversificada. A Umbanda também. E isso denota a produção que é feita sobre isso. Só que nós não temos, como é que eu vou dizer assim, ela não circula quanto ela deveria. Então, por isso a motivação de publicar a obra, né? Isso. Porque a gente acaba lendo sempre os mesmos textos sobre a história de Passo Fundo, que são textos, querendo ou não, como todo texto é datado, ele tem um momento de produção. Uma origem, né? Nós temos uma produção, tem pessoal jovem produzindo história, só que esse material não chega à comunidade. E aí esse é o objetivo do livro, né? Que alguém que vá procurar alguma informação consiga chegar naquele texto. Claro, ele não vai saber tudo sobre tudo, mas que pelo menos seja uma nova perspectiva, né? Então, exato. Hoje, nesse momento, nós estamos trabalhando com o sexto volume, que vai trabalhar uma perspectiva da colonização dos distritos de Passo Fundo. Né? Então, olha, as comunidades mais do interior, né, ao redor, né? Olha que interessante isso. Grande maioria que hoje já se emancipou, inclusive, já se tornou seus próprios município independente. E o 7º volume também já estamos que já está em produção também. Quer dizer, é tudo ao mesmo tempo, né? Isso que é o bom da coleção. Como a gente fez essa perspectiva a longo prazo, a gente pode ir trabalhando em vários deles ao longo do tempo, né, com uma bastante antecedência. Isso faz com que a gente possa ir achando as pessoas, convencendo elas a escrever e dando aí um tempo largo para a gente poder também desenvolver pesquisas novas. Porque apesar da gente buscar as pessoas para escrever os textos, muitas vezes não há uma produção tão grande assim sobre determinado tema, por exemplo. Então a gente tem também de se colocar e se debruçar sobre determinado assunto para escrever um texto novo. Então, geralmente, eu e o Giovan escrevemos um texto ou dois para cada um desses volumes, que são textos inéditos também. Sim. Isso também é interessante porque sai coisa nova, além desse coligir de textos que já existiam, né, de pesquisas passadas. Qual que é a parte mais difícil de todo esse trabalho? Não são os temas em si, imagino eu, né? Acredito que o financiamento. Não, chegamos no grande problema da cultura do nosso país. Exato, de repente, eu pensando em uma resposta do tipo, as minúcias, os detalhes, documentação, mas é um grande... como a gente já está há bastante tempo nesse ramo, né, organizando, então essa questão de juntar os autores, de fazer os convites, né, de acertar o texto e tal, toda essa parte anterior à publicação, ela já se tornou assim rotineira. Então não é um problema assim tão grande. No 1 isso foi um caos, mas depois a gente foi aprendendo como fazer. Mas de fato, como o Giovan disse, esse subsídio que geralmente não vem é o que mais impacta em termos de difusão. Isso. Porque a gente trabalha com 2 ramos de difusão. O primeiro que é o e-book. Então todos esses livros que a gente publica são gratuitos, têm um acesso liberado na internet, porque existe também esse clamor,
como a gente já disse, de difundir o que é produzido. Então, seria um contrassenso a gente cobrar por essas pesquisas, né? Então, tem a modalidade e-book que faz com que seja acessível para todo mundo que tem interesse nesses assuntos. E o segundo viés é justamente o impresso. Aí a gente entra entra, né, numa grande soma de... Cascalho já, né? Exato. Mais. As pessoas, às vezes as pessoas não têm assim, noção da dificuldade de você imprimir um livro, né? Mas eu imagino o custo que tem para você imprimir um livro como esse, por exemplo, né? Não deve ser fácil, né? Deve ser um valor bastante elevado. E sem contar que provavelmente vocês não fazem uma grande quantidade de exemplares também. Exato. A gente brinca que os livros que a gente imprime eles já nascem raros. Porque são poucos. Então, quem consegue comprar... Nenhum, então. Exato. Quem consegue comprar ao tempo do lançamento, provavelmente vai ter e vai ser só aquilo lá. Mas, apesar dessas dificuldades financeiras, o projeto segue firme e forte, né? Isso que eu acho interessante. E sobre os temas, assim, como é que vocês escolhem os temas? Também a partir, das vezes, de uma questão como uma data, por exemplo, né? Em 2020, a gente se propôs a pensar em história e imprensa, porque estava completando 130 anos da publicação do primeiro jornal em Passo Fundo. Então, a gente saiu dessa efeméride, nós saímos para a temática geral e passamos, então, a pensar a obra, né? Em 2021, nós tivemos aí os 130 anos da cidade de Passo Fundo. Então, nós acabamos trabalhando com a questão da urbanização, né? Isso, quando Passo Fundo é elevado à categoria de cidade. Então, tinha essa efeméride interessante que a gente conseguiu linkar com urbanização, né? Isso. E aí, depois disso, a gente acabou não seguindo mais uma questão de efeméride, sim de necessidade de articulação da temática. Então, por exemplo, a questão da história econômica, ela é importantíssima, né? Os ciclos econômicos para Passo Fundo. E a cada período histórico, né, nós vamos ter uma mudança de ciclo. Então, resolvemos que seria interessante a gente reunir isso numa coletânea. Da mesma forma, as religiões, né, as religiosidades. Havia essa necessidade de congregar em um livro essas produções que estão acontecendo de forma separada. Da mesma forma, essa questão das terras, né? E o ano que vem a gente volta para uma data, mas daí eu não vou revelar agora. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Exato. E outro aspecto interessante é que para a gente poder compor esses livros, a gente não se serviu apenas de historiadores. Esse era um ponto que ia chegar. É um ponto interessante. De repente, no segundo bloco, são histórias contadas por cidadãos ou gente que não é da área de história. Gente que não é da área, mas que produz história. Produz história. Exato. E que produz a sua versão da história e que também faz parte da própria história, né? Porque essa criação que você faz, a reelaboração da história, né? Que a pessoa faz, também faz parte dessa linha temporal, né? Tem o seu valor ou não? Claro. Com certeza. Nós estamos encerrando o primeiro bloco. Em seguida a gente volta e vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu quero falar também sobre aquele livrinho que ele me chamou muito a atenção, porque ele parece ser o mais popular de todos. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Literatura Local e hoje nós estamos falando aqui sobre história. E esse livro aqui ele me chamou um pouco a atenção porque ele tem um formato mais popular, né? Ele parece aqueles livros de bolso, bem famosos. Negócios do Rio Grande, as operações do Passo Fundo. Ele é uma obra original, é uma reedição? Esse livro é uma reedição, na verdade. Ou a gente pode até falar em edição dele, porque ele nunca foi publicado desta forma, como está se apresentando aqui, de um texto
de um relatório que o presidente da província do Rio Grande do Sul vai escrever em 1841, durante a Revolução Farroupilha. Então, ele tem um fracasso, talvez seja por isso que as coisas se desenvolveram da mesma forma, nessa operação do Passo Fundo. Passo Fundo tem uma posição geográfica importantíssima dentro do estado, e isso a gente atesta a partir desses movimentos revolucionários ou dos conflitos que nós vivemos ao longo do tempo. E em 1840 acontece uma tentativa aí de emboscada das tropas, que eu não vou me adentrar porque não quero cometer nenhum equívoco, e é um fracasso. E o presidente da província, ele escreve um texto, então, para se justificar e tentar tirar de si a culpa desse fracasso, né? E ele publica isso no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Sim. Ele publica no Rio de Janeiro esse relatório, esse livreto, né? E isso se perde no tempo. E nas comemorações dos 150 anos, na década de 80, esse textinho é publicado dentro de um outro livro que não tem muito a ver. Mas ele estava ali perdido, esquecido e tudo mais. Então nós resolvemos trazer, no aniversário de 180 anos da publicação, trazer à tona de novo esse livro, porque a temática da Revolução Farroupilha sempre suscita questões, né, aqui no estado. Então, e a gente entende que esse livro, As Operações do Passo Fundo, é muito significativo, porque o Passo Fundo nem tinha acabado de existir administrativamente, era um povoado já se envolvia naquele conflito. Muito incipiente, e já estava dentro nos meandros desse conflito. Então, assim como a operação, a gente brincava antes, ele foi um fracasso de vendas. Mas é isso que eu acho engraçado, isso me surpreende, porque ele tem um formato bem popular, que lembra aquelas publicações de livro de bolso, né? Uhum. Aquelas coleções que fazem bastante sucesso aqui no país, inclusive. E eu achei ele muito simpático, então quer dizer que ele não vendeu tanto. Mas claro, é um relatório se justificando de um fracasso, então ele também fracassou. Mas é irônico isso. Eu diria que o fracasso talvez se deu porque a gente quis preservar, sobretudo, o título da publicação e a sua integridade. Então, se talvez fosse Revolução Farroupilha em Passo Fundo, talvez isso tivesse uma questão de marketing. Feito... Mas vocês estão perdoados porque são historiadores e não são, né? Nós quisemos ser fiéis. Exatamente. Não, e talvez até por se tratar de um relatório. Não, e vejo que ele tem até a gente diz, essa é uma edição facsimilada nessa primeira parte. Uhum. Então, talvez seja por isso, quer dizer, mas não deixa de ser um documento assim interessantíssimo. Ele é um documento extremamente importante. Ele é um documento ainda pouco estudado, e a ideia também enfim, apesar de ele não ter vendido, várias pessoas foram presenteadas com ele em função disso. Ele tem que circular mais. Talvez justamente porque as pessoas nem conheciam esse escrito. Exatamente. Essa questão também. Ele não eu vejo a importância também do trabalho de vocês, né, de resgatar esse documento histórico, importantíssimo na história da cidade e que estava fora de circulação. Isso. Né, cumprindo com o papel tanto de historiador quanto do... Né? Esse foi o sentido de trazer ele de volta. Exatamente. Outro livro, mas antes de falar do livro, assim, você me citou antes que vocês procuram textos que não são só de gente da área de história, né? Exato. Como é que funciona essa parte? Vem justamente dessa parte da preparação do livro, porque a gente tem que ir atrás, então, de possíveis autores de capítulos, né, para as nossas coletâneas dentro da coleção Passo Fundo Estudos Históricos. Então a gente vai, assim, caçando pessoas que tenham trabalhado com a temática em Passo Fundo. E aí, por exemplo, os exemplos mais claros que a gente tem são os volumes 2, 3 e 4, quando a gente trabalhou com imprensa, urbanização e a história econômica aí. Porque daí a gente chamou jornalistas que tinham trabalhado com assuntos afins, né, tinham trabalhado com jornais, ou análise de reportagem, análise de capas de jornal também, enfim, vários temas. Depois, com arquitetos,
arquitetos que tinham trabalhado aí com urbanização ao longo do século XX e depois com os economistas que tinham trabalhado com temas aí mais duros, como soja, desenvolvimento rural, né? Então, nós, como historiadores sozinhos, a gente não conseguiria dar corpo, um corpo tão grande para esses livros se estivéssemos sem essas pessoas que também trabalharam com história à sua maneira, em outra área, mas que têm essa contribuição para dar. Mas aí o trabalho de edição, são vocês que escrevem o texto a partir das vivências dessas pessoas, da narrativa dessas pessoas, ou são elas próprias que escreveram esses textos? Elas que escrevem. Elas Nós mesmas convidamos as pessoas para escrever um texto, determinado número de páginas, depois esse texto vem para nós. Nós fazemos a leitura, e isso é bom porque a gente acaba conhecendo mais, né? Então, fazemos a leitura, fazemos a inserção, que essa é antes de perguntar das dificuldades, eu acredito que essa é a melhor parte, que a gente consegue pensar em quais imagens nós vamos poder inserir naquele texto, a partir dos acervos que nós temos disponíveis no Instituto. Então, de que maneira a gente consegue casar aquilo com outra questão, mas são as pessoas que produzem, né? A gente tem uma seção separada que a gente já tentou fazer, que é a entrevista. Sim, no volume 2. Aí sim, isso. Nós entrevistamos determinada pessoa, e aí vem o relato dela, tal como ela nos dá. Mas né? isso não foi publicado ainda. Nós publicamos no segundo volume, uma entrevista, né? Em que a gente trabalhou nessa perspectiva. Em outros volumes, a gente trabalhou com documentação. Então, Também. é publicar um documento, ou um catálogo, ou alguma coisa que tenha relação com a temática e que necessite ser melhor explorado, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Mas sempre são autores, alguém que já tem um trabalho sobre, que publica, né? Não é um trabalho de coleta de informações para que a gente, a não ser que seja no nosso próprio texto. Sim, Daí sim. Né? E alguns autores trabalham com isso, né? No da economia, acredito que 2 ou 3 trabalharam com entrevistas com pessoas da comunidade, mas eles redigiram o texto e nos mandaram. Exato. Esse livro aqui, ele tem uma temática que ele sai um pouco, né, aqui de Passo Fundo. Ele se concentra mais na história do Brasil. As Sentinelas dos Sertões, as colônias militares do Império do Brasil. E é um volume bem, né? E o título é bom. O título é bom, então vendeu mais. Significa que deve ter vendido mais, né? É novo. É recém-lançado. É novo. Novo? Está vendendo aí. Já foi feito o lançamento dele? O oficial não, mas nas redes sim. E sobre qual tema ele trata? Justamente sobre a colonização militar no Império do Brasil. Foi um projeto desenvolvido ao longo do século XIX para civilizar e ocupar os sertões do Brasil. Então é um trabalho bem amplo e que ele tem essa relação com o Instituto Histórico em função de uma pesquisa que eu desenvolvi sobre a colônia militar de Caseiros, que ficava aí nas bordas do antigo município de Passo Fundo, lá no século XIX. Então é onde é hoje Caseiros, o município, entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Então foi a primeira pesquisa que eu desenvolvi no âmbito do Instituto Histórico, ainda quando eu nem era membro do Instituto, e que daí depois se tornou um livro sobre a colônia militar de Caseiros, e que no ano passado, retrasado, eu ressuscitei a ideia, agora pensando assim, no escopo mais grande, no escopo maior, no sentido de abranger todo o país. Porque a gente tinha aí muitas publicações, pelo que a gente tinha revisado de bibliografia sobre colonização militar, mas não existia, assim, um livro que desse conta dessa temática. Então, a gente acabou tecendo aí vários contatos com esses autores, todos os historiadores que tinham trabalhado com a temática, propomos um evento no âmbito do Instituto Histórico de Passo Fundo e no Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, que nos hospedaram, né? E a gente pôde desenvolver esse evento online 2 dias no mês de novembro do ano passado. E desse evento saiu, então, esta grande obra de proporções bíblicas sobre colonização militar no Brasil. Aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Piauí, Maranhão, Amazonas, né? Todo mundo se juntou para dar corpo a essa obra. É um livro que conecta, então, Passo Fundo, aqui a região de Passo Fundo,
também a história do próprio país, né? Exato. Tem esse link, digamos assim, com as outras regiões. Muito interessante. Quem que são os autores desse aqui? É você? Sim, como organizador, eu e o professor João Carlos Tedesco. E aí, como autores, aí temos uns 15 vários, autores que fizeram que colaboraram. Os capítulos, né? Exato. Cada um na sua especialidade, isso. Na sua área, né? Isso, na sua maioria todos já tinham escrito suas teses, dissertações, TCCs, e adaptaram aí no mesmo esquema da coletânea de Passo Fundo, né? Para juntar e para que as pessoas possam ter conhecimento sobre o tema da colonização militar, que é muito pouco conhecido no âmbito, assim, geral da historiografia brasileira. Mas, Aleixo, eu gostaria de pegar um gancho do que tu falou a respeito da conexão entre a história local e a história nacional, vamos pensar dessa forma. Nós temos uma outra coleção, que é somente formato e-book, que se chama Coleção Locus, né? E que ela surge a partir dessa necessidade, de uma outra necessidade, que é a seguinte. Nós, na escola, nós vamos aprender sobre a Revolução Farroupilha, em determinado momento, inserida dentro aí do contexto das revoltas regenciais. Nós vamos aprender em menor escala sobre a Revolução Federalista, como uma revolta do período da Proclamação da República. Nós vamos aprender sobre a Segunda Guerra, aprender sobre o Dia D, aprender sobre a França, a Normandia e tudo mais. E falta a Revolução de 30, com Vargas chegando ao poder, e esquecemos, na verdade, porque não existe material didático produzido para se trabalhar a história local, esquecemos que todas essas questões têm relação com o nosso cotidiano. Então a gente aprende, digamos assim, ou a gente é ensinado e a gente não consegue fazer relações com a própria vida cotidiana. A história fica deslocada, ela fica longe. Exatamente. Né? A história é longínqua, não é daqui. Exatamente. Então quando a gente não tem nada a ver com uma outra guerra, a gente esquece que tem tios avós que foram pracinhas de guerra e tudo isso. Tem uma relação muito mais próxima do que a gente pode pensar. Então a gente pensou essa coleção como um suporte didático, sobretudo, para que o professor possa relacionar. Então ela pega a história local, ela pega elementos da história local e articula ela com esses movimentos, esses grandes movimentos, para tentar, digamos assim, dar um material, possibilitar que o professor possa se utilizar disso e relacionar um pouco melhor. Nós temos monumentos que relacionam a isso, nós temos espaços em Passo Fundo que podem ser trabalhados com essa questão. Mas, além disso, eu acho que vale a pena a gente destacar que não existe história local, só pela história local. Né? Ela não tem. Existe uma história isolada. Ela não tem sentido. Aí é o memorialismo. Exatamente. O dado pelo dado. Quando a gente tenta fazer algo nesse sentido, a gente perde o contexto e perde, consequentemente, o sentido da questão. Então, essa história, ou a história de Passo Fundo, ela sempre está relacionada com outros movimentos, né? Outros contextos, seja ele político, seja econômico, seja cultural. Então, nós não temos como se desvencilhar disso. A proposta do livro, né, que o Alex organiza aí, tem o apoio do Instituto, é justamente também essa questão. Apesar de Passo Fundo não ter uma colônia militar, tinha uma colônia militar nas suas proximidades. E essa colônia está inserida dentro de uma política ou de iniciativas que fazem parte de um contexto muito maior que a nossa região. Né? Então eu acho que a gente ganha nesse salto quando a gente se propõe, porque às vezes as pessoas podem se perguntar, mas por que o Instituto Histórico de Passo Fundo está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com nada? Né? No sentido mas sempre tem a ver. Sempre tem. Sempre tem a ver. E eu achei interessante essa coleção que você citou, como é que é o nome dela? Locus. Onde é que os professores interessados encontram essa coleção? Hoje a gente vai encerrando já, e eu quero que vocês deixem os links, né? Tem rede social, como é que os professores podem fazer para acessar isso? E onde é que o pessoal também encontra os livros? Então, como o Alex mencionou no primeiro bloco, todas as publicações do Instituto, elas têm esse caráter de divulgação, então são disponibilizados os e-books, né?
Todos eles estão disponíveis no site da nossa editora parceira, que é a Acervos Editora. Acervos Editora, né? Então, todos os e-books, que é só procurar por Passo Fundo lá, ou alguma coisa do gênero, nas obras lá, vai puxar todos esses trabalhos. Mas, recentemente, o Instituto Histórico disponibilizou o link do seu site, né? Então, dentro da aba Publicações no Instituto Histórico, todos esses trabalhos estão à disposição da comunidade. Então coloca lá no Google, né? Instituto Histórico de Passo Fundo, entra lá no site e consegue baixar todos esses trabalhos. A vontade que dá é de ler todos os livros. Assim, pena que a vida seja restrita, né? Que a gente não tenha tempo. Escolhas. Né? Agradeço pela presença de vocês aqui, certo? Com certeza a gente vai fazer outros programas, até para discutir, de repente, fazer um programa um dia para discutir sobre essa questão da história. Discutir a própria história, né? Da apresentação da história para a comunidade. Né? Será um prazer. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.